Qual é o maior erro que os pais cometem quando percebem que o filho não está falando no tempo certo? Tem o tempo certo, doutora? Tem o tempo esperado para cada idade, né? A gente tem aí um tempo que a gente pensa que a criança vai se adequar àquela fala junto com as outras crianças. Mas tem crianças que às vezes demoram um pouquinho mais. A gente teve, alguns anos atrás, a questão da pandemia, isso atrapalhou muito o desenvolvimento da fala das crianças. Então, elas demoraram para poder se desenvolver porque não estavam inseridas ali no ambiente escolar, na creche, né? Foram afastadas ali de outros pares e isso atrapalhou um pouco o desenvolvimento. Inclusive, os pais, né, tinham que trabalhar, às vezes, de casa e, às vezes, não conseguiam dar conta de tantas demandas, né? Inclusive da interação com a criança. Então, assim, N fatores podem influenciar na fala da criança. Seja a falta de estimulação, a falta de convívio com outras crianças da faixa etária, porque isso ajuda muito, né? A creche, a escola, né? Desde cedo, ajuda muito as crianças a se desenvolverem. Então, mesmo que a criança não esteja ainda na escola, tem pais que têm muito receio de, mas eu vou colocar na creche, meu filho tão novinho, não sou a favor da creche. Eu sou a favor da creche. Eu também. Porque ajuda muito esse desenvolvimento. E aí, às vezes, eu entendo que alguns pais ficam receosos de colocar na creche cedo e tudo mais. Como que eu posso resolver isso? Levando a criança a atividades que tem outras crianças em comum. Então, mesmo que ela não vá na creche, não quero colocar na creche agora. Então, leva em atividades lúdicas, que tem convívio com várias crianças, porque ali os pais vão estar de olho o tempo todo, né? E a criança vai estar recebendo estimulação, né? A troca comunicativa é essencial para a criança, né? Se desenvolver. Exatamente. E aí, aproveitando essa fala, qual a idade assim que a criança tem que falar? Uma vez eu li que era 1 ano e meio, é isso mesmo? Depende da criança, né? A gente tem ali uns marcos do desenvolvimento e espera-se ali que com 1 ano e meio, a criança já esteja desenvolvendo algumas palavras, conseguindo falar algumas coisas, mas aos 4 anos, a gente espera, 4 anos e meio, a gente espera que a criança esteja falando todos os fonemas, todos os sons da fala corretamente. O que às vezes é a pedra no sapato da fona, é o R do Cebolinha, né? Barata, prato, rato. Então, o R, ele é o último fonema a ser desenvolvido, né? A criança adquirir e conseguir automatizar. Então, às vezes, ele demora um pouquinho. Mas se nessa faixa de 4 anos, a criança já está conseguindo se comunicar bem, se desenvolver bem, a gente consegue estar dentro ali mais ou menos do esperado para a faixa etária. O que às vezes acontece é que os pais... eles são leigos, né? Ninguém ensina a gente a ser pai, a ser mãe, a entender os marcos do desenvolvimento infantil, né? Mas a gente, às vezes, esperar. A criança tá ali com 1 ano e meio, não fala nada. Tá com 2 anos e não tá falando. Mas é o tempo dela, ela tem o tempo dela e Como tal. eu escutei isso. Pois tem o tempo dela. E às vezes até profissionais, né? Os pais levam alguns profissionais para consulta e tudo. E falam, espera o tempo dela, é o tempo dela. E não é a questão do tempo dela. Quanto antes os pais buscarem uma intervenção, buscar informação relacionada ao assunto, para entender, olha, tá normal, não está? Eu recebo muitos pais no consultório que às vezes vêm, eu noto que as outras crianças se comunicam muito bem e o meu filho ainda não está se comunicando dessa forma, não está interpretando bem as perguntas, não sabe contar histórias, seguir uma ordem, uma coerência. E eu noto que tem alguma coisa que não está normal. Já levei um profissional e outro sempre falam para esperar. Então, esperar não é legal nessas horas, porque acaba atrapalhando o desenvolvimento. Porque a criança depois chega na fase de alfabetização e se ela não está falando corretamente, ela está trocando na fala, não está compreendendo bem o som, talvez ela possa ter uma dificuldade auditiva, uma perda auditiva ou alguma outra alteração que atrapalhe ela de se comunicar. Então, quanto antes a gente intervir, a gente entra ali com a estimulação precoce para que essas crianças possam se desenvolver e, na verdade, o que a fono vai fazer é dar um empurrãozinho com estimulação para que aquela criança consiga se desenvolver.
Claro que a partir dali, quando a gente descobre que tem algum diagnóstico, alguma alteração, algum transtorno, a criança vai ter um tempo específico dela. Aí sim ela vai ter o tempo dela para desenvolver. Mas sem a estimulação precoce, ela não vai conseguir desenvolver muito longe. Então a gente precisa entrar com a estimulação quanto antes. O que os pais mais pecam, assim, às vezes até por falta de informação ou por receber informações de profissionais para esperar. Então, o profissional falou para esperar, então eu vou esperar. É muito isso, né? Essa questão de esperar. O excesso de telas também é uma coisa que a gente não pode deixar de falar. Sempre bater nessa tecla, porque isso atrapalha muito. E, mas a tela, ele assiste programas infantis, programas que são interessantes para a idade, para aprender os nomes e tudo. Atrasa a fala? O excesso de telas, ele pode atrasar a fala também. Por quê? Na tela, a criança está recebendo muito estímulo, mas ela não é estimulada a falar, a responder aqueles estímulos. Então, ela recebe muita informação ali, visual, auditiva, o Fica tempo parada, inteiro, né? mas ela tá só recebendo, ela não tá estimulando. É igual quando a gente tô aprendendo um idioma, vou estudar inglês. E aí, se você não fala muito, a maioria das pessoas fala, eu consigo entender bem inglês, mas eu não consigo falar muito bem. Na hora de falar, eu não sei raciocinar o que eu vou falar. É a mesma coisa, receber estimulação, mas ela não conseguir expressar. Ela precisa desenvolver essa linguagem, a fala expressiva, né? Entendi. Perfeito. Eu queria fazer uma pergunta, eu sei que não é minha vez, meninas, mas é porque a Eliane fez a pergunta e eu queria encaixar. Ela falou sobre o tempo da fala. Eu queria perguntar, é verdade ou é crendice esse negócio de que as meninas falam mais rápido do que os meninos? É verdade. Agora sabe porque a gente fala tanto. Tá explicado. Tem alguns estudos que mostram, né, que as crianças, as meninas, elas se desenvolvem mais rápido mesmo do que os meninos, né? Então, isso... Tá vendo, gente? Científico. Desculpa, tá? Tenho que falar a verdade, né? Doutora, qual o impacto da audição na aprendizagem da criança? Então, vamos lá. Esse assunto é que eu amo. A gente, para se comunicar, para a gente falar, para a gente ler e para a gente escrever, antes de tudo, a gente precisa receber uma entrada, né? A fala, a leitura e a escrita, elas são saída, né? Uma expressão. Mas eu preciso ter uma entrada de informação. E essa entrada, ela é muito pela via auditiva, né? A gente recebe estímulos auditivos, visuais, e com isso a gente vai formando engramas ali, criando aqueles sons na nossa caixinha do cérebro, né? Para a gente conseguir se comunicar. Se eu tenho uma dificuldade, uma perda auditiva, por exemplo, tem uma criança que tem surdez, né? Que ela não consegue ouvir quase nenhum som, ela tem uma perda severa, profunda, ou até uma perda moderada ou leve, ela vai ter uma dificuldade de receber esses sons. Então, às vezes, acontece muito de eu receber no consultório crianças que têm otite de repetição. A criança tem muita otite, tem muita alergia, tem muita crise alérgica, e isso acaba afetando a audição. Em alguns casos, isso pode gerar uma perda auditiva temporária. Nessa perda auditiva temporária, a criança, ela tá ali com otite, ela tá com o ouvido entupido. A gente até tem aquela sensação, né? Quando a gente tá entupida, a gente fica, ai meu Deus, parece que eu não tô ouvindo direito. Tô resfriada, parece que eu não tô escutando bem. Porque o canal tá todo interligado ali, né? Então, às vezes, ela vai ter uma dificuldade ali de armazenar aqueles sons. Então, ela tá ouvindo um som, hora eu escuto o som normal, e tem horas que o som que está chegando para ela, quando ela está com otite ou com uma infecção no ouvido, alguma questão respiratória que afeta a audição, ela está ouvindo o som como se estivesse debaixo d'água, né? Um exemplo, assim, simples, né? Mas só para conseguir contextualizar. Então, é como se o cérebro dela criasse uma caixinha para cada som. Então, eu tenho a caixinha ali de faca e tenho a caixinha de vaca. Só que quando eu tô com o ouvido entupido, eu não tô ouvindo exatamente aquela frequência sonora, aquela intensidade do som de faca ou de vaca. Então, às vezes, a criança ela pode chegar a confundir os sons por conta de não estar armazenando bem essas informações. Como a criança está ali em desenvolvimento, né, naquela janela do desenvolvimento importante,
ela acaba não armazenando bem essas informações. E aí, quando a professora está fazendo um ditado ou escrevendo ali na sala de aula, ela vai ouvir a palavra, eu ouvi vaca. Mas, na verdade, se não tem uma imagem ali, um estímulo visual para ela entender que vaca é vaca e que vaca não é faca, ela vai pensar, eu posso escrever com V ou com F, né? Por quê? Porque eu não armazenei bem aquele som e, para mim, tanto faz. O som é muito parecido, então eu vou escolher aqui a letra que eu acho que encaixa melhor aqui. Então, olha o impacto que isso pode gerar na alfabetização, na leitura e na escrita. Porque muitas das vezes a gente tem crianças que trocam na fala e que também trocam na leitura e na escrita. E eu tenho algumas crianças que trocam na fala, mas na leitura e na escrita não. E aí são outras questões. Eu posso ter alterações também orgânicas, alguma alteração ali, né, dessa região orofacial, que a criança não articula muito bem, não tem um tônus muscular muito bem desenvolvido para emitir certos sons. Mas aí na leitura e na escrita ela consegue dar conta, porque ela tem uma recepção boa, a audição dela está boa. Então, isso tudo influencia. E existe algum exame para ser feito? A gente tem o exame de audiometria, que é o exame que a gente considera padrão ouro para avaliar a audição. Crianças muito pequenas, às vezes, não conseguem fazer a audiometria convencional, que é dentro da cabine, com os fones, mas aí a gente tem a avaliação auditiva infantil comportamental, que a gente usa instrumentos lúdicos para poder avaliar a audição, usa caixas de som, usa um fone um pouquinho maior, usa instrumentos para ver se ela está localizando o som dos dois lados, na frente, atrás. Então, assim, existem várias formas da gente conseguir avaliar a audição. O padrão ouro é a audiometria, porque depende da resposta da criança, a gente consegue ver o que realmente ela está ouvindo. Sim. Pode colocar músicas infantis, que num som mais baixinho, para ver o que ela está identificando. Vai aumentando aquele som para ter uma ideia de como está aquela audição. E, em alguns casos, tem crianças especiais, às vezes criança autista ou com algum outro transtorno, que não consegue fazer audiometria, mesmo a infantil. Aí, nesses casos, a gente encaminha para fazer um BERA, para fazer um outro exame que é eletrofisiológico, e é um exame que tem que ser sedado para fazer, para a gente conseguir uma resposta melhor, dependendo da idade. Tem idade que a gente consegue fazer sem sedação. Mas a gente tem inúmeras opções para avaliar a audição da criança, mesmo que ela não consiga ficar ali na cabine, tem uma resistência, cabine e tudo. Vamos falar de diagnóstico, doutora? Olha, quando uma família recebe um diagnóstico de... É o PAC aqui, T-PAC, né? Isso. Isso quer dizer que a criança é surda? Então, isso gera muita confusão, né? Nos pais, principalmente. O TPAC é o quê? O transtorno do processamento auditivo central. O processamento auditivo central a gente recebe os sons pela nossa audição. Então, a gente parte do primeiro ponto, que é a audiometria. A audiometria, ela vai me dizer qual é o nível dessa audição, qual é a qualidade desse som que ela está ouvindo em quantidade. Então, ele vai me dizer assim, tenho perda auditiva ou tenho audição normal.